Escreveu o evangelista Marcos. O evangelista Marcos, que foi o primeiro a relatar o evangelho. Foi o primeiro a tomar da pena, foi o primeiro a tomar do pergaminho, da tinta e falar e contar acerca das boas novas da salvação de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo de número 10. Tome comigo a palavra, a partir do versículo de número 17. E eu quero meditar com você acerca da palavra que diz que devo deixar de fazer. Tome nota disso. Que devo deixar de fazer. Oh glória! Sobre essa temática que devo deixar de fazer, com base em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17 até a altura do versículo de número 31. Nós estaremos meditando com você na palavra de Deus. O Senhor, por certo, tem uma palavra endereçada à tua alma, uma palavra endereçada ao teu coração. Ore comigo agora, Pai querido, Pai santo. Abre-nos, ó Senhor, a porta da tua palavra. Conceda-nos nesta hora o poder da mensagem. Fala, Espírito Santo, aos corações. Pai, a palavra que não volta vazia, mas ela percorre corações e mentes. Ela percorre todas as coisas. E ela gera, ela produz para a tua glória, porquanto não torna vazia, mas ela realiza a tua vontade e o teu querer, que é bom, que é perfeito, em nome de Jesus. Diz-nos, queridos, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 17. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo
pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Aleluia. Querido, querida, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, o único caminho que leva a Deus, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é o mediador entre Deus e o homem, aquele que é o Verbo que se fez carne, é Deus em forma de homem, aquele que esvaziou-se de toda a sua glória, aquele que fez a kenosis, ele esvaziou-se, ele anulou-se, e ele se fez menor do que o próprio homem, ele se fez menor do que a cabecinha de um alfinete, e no ventre de sua mãe Maria, ele foi concebido em forma humana. Imagine o infinito caber em um espaço menor do que a cabecinha de um alfinete. Oh glória, o Verbo se fez carne. Oh aleluia. Ele de fato esvaziou-se de todo o seu poder e de toda a sua glória, ainda que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Ele era verdadeiramente homem. E esse Jesus que vinha apresentando a Israel o caminho para o Pai, que vinha revelando ao mundo legalista, ao mundo da lei, ao mundo da religiosidade, ao mundo da autojustiça, a salvação do Pai, o amor do Pai, por um ato de graça de Deus, favor imerecido. Esse Jesus que estava no caminho, o texto vai declarando, e colocando-se Jesus a caminho, Jesus tinha uma agenda, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um caminho, e estando no caminho, Jesus ele estava apresentando às pessoas a direção a seguir, e estando no caminho, Jesus estava revelando ao homem que caminho ele deveria seguir, porque o homem pode dizer no seu coração: há muitos caminhos, há muitas religiões. É verdade, existem muitas religiões. A Índia tem uma quantidade imensa de religiões diferentes, somente na Índia. E no mundo inteiro há muitas religiões, religiões que já estão mortas, religiões que já não são praticadas, religiões que foram até abandonadas, e há muitas outras religiões ainda, e muitas outras surgindo
ainda muitos caminhos ainda surgindo, muitos caminhos que já foram abandonados, mas muitos outros que são mantidos e muitos outros nos quais as pessoas vão seguindo. E quando Jesus veio ao mundo, o mundo já tinha muitos caminhos, o mundo já tinha muitas direções, o mundo já era avassaladoramente envolvido por muitas religiões e pela adoração e pelo culto de muitas e muitas falsas divindades. Somente os gregos e romanos tinham um panteão de falsas divindades a quem adorar. O Oriente inteiro tinha um panteão de muitas outras falsas divindades a quem adorar. O Egito, só o Egito tinha um panteão de muitas e falsas divindades para a adoração, adoradores do sol, adoradores da lua, adoradores do jacaré, adoradores do rato, adoradores do boi, adoradores da natureza, adoradores do rio Ganges, adoradores de muitas e muitas coisas criadas, adoradores de montes e de montanhas, adoradores de homens vivos e até homens mortos, mulheres vivas e até mulheres mortas. Quantos caminhos, mas Jesus que é o caminho, ele estava no caminho, ele andava no caminho, porque ele diz: quando eu tiro as ovelhas para fora, eu vou adiante delas, mostrando o caminho, e elas me seguem, porque elas escutam, elas dão atenção à minha voz. E se nessa manhã, querido, você parar para dar atenção à voz do Espírito de Deus, você não vai errar o caminho, mas você vai acertar o caminho. Você vai entrar pela porta que é Jesus, e você vai encontrar vida do outro lado. Você vai encontrar respostas de Jesus lá do outro lado. Você vai encontrar vida eterna do outro lado, novo nascimento do outro lado, libertação do outro lado. Você vai encontrar a verdadeira vida, que é em Cristo Jesus, o Senhor. Ele estava no caminho, apontando a direção. Ele estava no caminho, mostrando qual era o verdadeiro caminho. Jesus estava no caminho, e o texto declara que correu um homem ao seu encontro. Eu admiro este homem. É um moço de qualidade. Alguns se referem a ele como o moço rico, mas em verdade a expressão melhor é o moço de qualidade. Você vai entender por que eu prefiro o moço de qualidade a simplesmente moço rico, a meramente moço rico, porque moço rico não fala de fato quem é essa pessoa. Ele era um moço de qualidade, ele era um moço especial, ao contrário do que alguém possa pensar. Então esse homem correu um homem ao seu encontro. Ele correu para Jesus. Jesus estava no caminho e ele correu ao encontro de Jesus. Que coisa gloriosa é quando você, vendo Jesus no caminho, você não fica indiferente a ele. Quando você vê Jesus no caminho, você não fica alheio a Jesus. Jesus passou no caminho, estava Bartimeu o cego, e Bartimeu cego não ficou indiferente a Jesus, mas ele começou, ao identificar quem passava, ao entender quem estava passando, ele começou a clamar no seu cantinho, ainda que cego: Jesus, filho de Davi, Yoshua, ben Davi, tem misericórdia de mim. Oh glória! Yoshua, ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, oh aleluia! E ele gritava cada vez mais alto, ainda que alguém dissesse: fica quieto, Bartimeu, não incomoda, Bartimeu, aleluia, oh glória! Ah, louvado seja Deus. Alguém diz que Josué em uma oração parou o sol, mas Bartimeu naquele dia ele parou o Criador do sol, aleluia, gritando, clamando: Yoshua, ben Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia correr para encontrar Jesus, porque ele era cego, mas a sua voz, o seu clamor, foi uma corrida até o Senhor Jesus Cristo. E aquele que vem a mim, ele declara: de maneira nenhuma eu vou rejeitá-lo, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Por isso Jesus para, e parando Jesus, manda chamá-lo. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela não ficou indiferente a Jesus. Quando Jesus passou
no caminho. Ela disse: se eu tocar nele, se eu for até ele, se eu me aproximar dele. Ela tinha urgência, 12 anos de sofrimento, 12 anos de enfermidade incurável, perdeu tudo quanto possuía, todos os recursos, mas ela foi até Jesus no caminho, tocando nele, ela foi curada. Sabe, os leprosos não ficaram indiferentes a Jesus no caminho, mas foram até o Senhor e disseram: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar, o Senhor pode nos curar. E Jesus os purificou, e Jesus os libertou. Sabe, aqueles que não ficaram indiferentes ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não ficam indiferentes ao Senhor Jesus Cristo, mas vão até Jesus Cristo, vem até Jesus Cristo. Não fique indiferente, porque Jesus, nessa manhã, Ele passa perto de você, o caminho está passando pertinho de você. Não fique indiferente ao caminho, àquele que passa no caminho, mas siga após ele. Esse homem correu, aleluia, ele não ficou indiferente, ele tinha uma necessidade, e movimentado na sua grande necessidade, ele corre, aleluia, até onde havia resposta. Ele corre àquele que podia socorrer a sua vida, aquele que podia lhe dar uma resposta, aquele que podia fazer de verdade algo de significativo, algo de fundamental, algo que transformaria a sua vida. Ele corre até o Senhor Jesus Cristo. Querido, corra até o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse homem, quando ele corre ao encontro de Jesus, ele vai se encontrar. Que encontro glorioso é esse encontro com o Senhor. E chegando diante de Jesus, sabe, ele mostra que ele não ficou mesmo indiferente, porque ele se ajoelha. O texto diz: ajoelhando-se. Sabe, um judeu não se ajoelhava diante de outro homem. Um judeu não se prostrava. É conhecido a história de Misael, Azarias e Ananias, quando Nabucodonosor, então em Babilônia, então Israel no cativeiro, quando o Nabucodonosor estabelece aquele ídolo revestido de ouro para que todos adorassem, e Misael, Azarias e Ananias, quando todos se curvam, Misael, Azarias e Ananias, 3 judeus, ficam de pé. Ou você conhece a história, vão ser lançados na fornalha ardente, mas eles não se dobram, eles não se prostram, e Deus vai dar a eles grande livramento. Mas quando este homem, que é judeu, corre até Jesus e encontra com Jesus, ele se prostra. Aleluia. E ao se prostrar, ele está demonstrando fé. Ao se prostrar, ele está reconhecendo que Jesus não é um homem comum. Ele está reconhecendo que Jesus é especial. Ele está manifestando o reconhecimento que para ele, Jesus não é um simples carpinteiro. Jesus não é um simples pregador. Jesus não é um simples milagreiro. Mas ele é aquele que podia trazer uma resposta para a sua alma. Ele é aquele que podia ter a fonte das águas vivas para descedentar a sua sede. Jesus, ele fala em Sicá, aquela mulher que estava com ele no poço: ó mulher, se tu souberas quem fala contigo, era tu que me pedirias e eu te daria água viva. A minha alma tem sede, diz o salmista, tem sede de Deus, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é a minha salvação. Assim como a coça, declara o salmista no Salmo 42, tem sede, assim como a coça brama, suspira, anseia, deseja as correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Aquele moço sedento, ele vai à fonte, sedento, ele corre até a fonte, e quem chega na fonte se dobra para beber. Quem chega nas margens do rio da vida se dobra para beber das águas translúcidas, das águas límpidas, das águas vivas que fluem no rio da vida, na fonte das águas da vida. Jesus é esta fonte. Ele se prostra diante do Senhor Jesus e ele fala com ele. Oh glória! Quem se encontra com Jesus
tem que falar com Jesus, precisa confessar Jesus, precisa falar, porque Jesus, Ele não tem boca que não possa falar, Ele não tem ouvido que não possa ouvir, oh glória, Ele não tem mão que não possa palpar, pé que não possa andar, não, Ele não é o Deus que é carregado, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que Ele é o Deus que, oh glória, que não é sustentado, mas Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus vivo, aleluia. Chegando diante de Jesus, Ele se prostra e Ele fala com Jesus e Ele diz: bom mestre. E na sua fala, Ele revela a sua fé. Na sua fala, Ele declara que Jesus não era um mestre comum. Havia muitos mestres em Israel, muitos doutores da lei, muitos escribas, muitos conhecedores, principalmente os fariseus, eram destacadamente homens dedicados ao conhecimento da lei, ao estudo da Torá, ao estudo da lei de Moisés e os profetas, como se dizia, se referindo às escrituras de então, o Antigo Testamento. E ele chega diante de Jesus, ele não lhe chama de mestre, mas ele destaca uma qualidade para Jesus, ele diz: bom mestre. Com isso ele reconhecia que Jesus era mestre dos mestres, era um mestre excelente, era um mestre especial, e ele se prostra diante daquele a quem ele diz: bom mestre, bom mestre. E ele faz uma pergunta vital, ele faz uma pergunta que é uma pergunta fundamental, uma pergunta necessária. Ele diz, ele revela o anelo da sua alma ao dizer: o que devo fazer? O que devo fazer? Aquele moço estava preocupado com as coisas que ele devia fazer. Sabe, ele lembra e ele sabe que a lei mosaica tem mais de 600 ordenanças. Ele lembra e ele sabe que a tradição dos pais, a tradição oral daqueles que fizeram acerca da Torá, que acrescentaram muitas outras ordenanças à Torá, a lei mosaica, ordenanças que eles diziam que era para impedir que alguém viesse a transgredir contra a própria Torá. Eles criaram uma cerca, uma espécie de cerca de proteção, com muitos outros ordenamentos, muitas outras cargas que eles colocavam sobre as pessoas, centenas e centenas de ordenanças, muitas coisas aquele moço fazia, muitas coisas aquele moço conhecia, muitas coisas aquele moço praticava, e você vai ver no texto que isso é verdade, que isso é uma realidade para ele, e ele estava preocupado em fazer, e ele se pergunta: Senhor, o que mais eu devo fazer? Seria a pergunta que ele estava fazendo: Senhor, o que é que eu devo fazer? O que mais eu devo fazer para herdar? Ele tinha um propósito no seu fazer, ele não fazia por fazer, mas o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta é fundamental. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe, ele não tinha vida eterna. Se ele tivesse a vida eterna, se ele possuísse a salvação, ele não estaria buscando Jesus em busca de uma resposta para possuir essa joia de grande valor, para possuir esse tesouro tão especial, a saber, a eternidade, a saber, a vida eterna, a saber, a salvação. Oh, aleluia! Ele queria, ele desejava a salvação, por isso ele estava preocupado naquilo que ele precisava fazer. O que é, Senhor, que eu devo fazer para ter a vida eterna? Sabe, isso mostra que a sua religião, a religião que ele praticava, a tradição dos seus pais, ele guardava a lei, ele guardava Moisés e os profetas, ele guardava a tradição dos pais, mas apesar de fazer tantas coisas, ele não era salvo. Oh glória! Apesar de fazer tantas coisas, a religião não lhe dava a resposta que ele tanto queria, a religião não lhe proporcionava a salvação que ele tanto desejava, como muitas pessoas nos nossos dias, que têm a sua religião, que têm a sua tradição religiosa, que até fazem sacrifícios, que até fazem as suas andanças, as suas coisas, até carregam suas cargas da religião, suportam a sua religião, praticam a sua religião, mas continuam vazias lá dentro. Está faltando lá dentro a salvação, está faltando lá dentro a vida eterna, e eles até dizem na sua religião: não é possível ninguém saber acerca da sua salvação, não é possível ninguém ter a consciência, a certeza, a convicção da sua salvação, e até dizem: quando eu morrer, certamente Deus, tendo visto a minha vida, aquilo
que eu fiz na religião vai ter para mim um bom lugar, mas eles não têm certeza da salvação, eles não têm convicção da salvação, lhes falta a salvação, porque a religião não pode lhes proporcionar a salvação que tanto desejam, por isso não sentem, por isso não têm a convicção da sua salvação. Sabe, religião no mundo sempre existiu, milhares de religião, e quando Jesus estava no mundo, já tinha religião. Ainda hoje, há pessoas se banhando nas águas do rio Ganges, adorando, como eles chamam, a deusa do Ganges. Há pessoas que ainda lançam cadáveres lá no rio Ganges, fazem sepultamento, queimam os cadáveres e depois jogam os cadáveres do Ganges. E aqueles que não podem queimar o cadáver, muitas vezes lançam o cadáver sem queimar, e as águas do rio Ganges vão ficando contaminadas, putrefatas. E há pessoas que se banham ali, e há uma cidade ali na Índia, às margens do Ganges, onde as pessoas vendem tudo que tem já na velhice, para arrumar um quichozinho, um cantinho ali naquela cidade, porque eles dizem que quem morrer naquela cidade já vai direto para o paraíso. Há pessoas que estão se enchendo de bombas, se explodindo em nome da religião, porque dizem quem faz assim, quem morre pela religião na guerra, da guerra que eles chamam de sagrada, na sua visão religiosa, eles dizem vai direto para o paraíso e ainda vai receber de presente 70 virgens. Há pessoas que creem, que acreditam com sinceridade nas suas práticas religiosas, mas a verdade é que elas estão como este moço, buscando a salvação, buscando a vida eterna, mas não tem resposta na religião. Se houvesse uma resposta na religião, Deus não enviaria o seu filho. Se houvesse resposta na religião, Deus não se anularia, Deus não se faria menor que a cabeça de um alfinete, não habitaria o ventre materno de uma mulher. Para quê? Para revelar ao homem o caminho, para trazer ao homem a salvação. Deus não usaria o nome Yoshua, Jesus, que significa o Deus Salvador, aquele que diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus nos declara em Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, dizendo pela graça é que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem do que vocês fazem, não vem de vós, é dom de Deus, é favor imerecido de Deus. O homem e a religião querem que você faça as coisas, e cada vez mais coisas, mas quanto mais faz, menos tem salvação, menos tem de Deus. E por isso, esse moço que fazia muito, ele queria uma resposta. Quanta coisa eu tenho feito, o que mais eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que mais eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? Essa era a pergunta vital desse moço, essa era a pergunta fundamental que aquele moço fazia, e que todo mundo que é religioso, todo mundo que tem uma religião tem essa pergunta: mas o que devo fazer para ser salvo? Buda, ele morreu, ele diz eu morro sem conhecer ainda a salvação, sem ter alcançado a salvação. Sabe, muitos ainda vivem a religião, mas partem dessa vida sem salvação. A palavra de Deus nos diz em João no capítulo 1, versículo 12, que Jesus ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas declara a palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! E declara a palavra que foram feitos filhos porque foram a Jesus, os quais, diz a palavra, não nasceram da vontade da carne, ou seja, a carne mesmo que voltasse a nascer de novo, a reencarnar, não poderia salvar, porque a carne não pode salvar. Não nasceram da carne, da reencarnação, do kardecismo, não nasceram da religião, não nasceram de prática religiosa, não nasceram da vontade do homem, diz a palavra, não nasce da vontade do homem, da prática do homem, mas nasceram de Deus, nasceram de cima. Quando o religioso Nicodemos vai a Jesus e diz: ninguém pode fazer o que tu fazes, mestre, se não for de Deus. Ele tinha fé em Jesus, e Jesus revela ao religioso Nicodemos, que também não era salvo, que também ia a Jesus em busca de uma resposta, e Jesus diz: você precisa nascer de novo. Oh, glória! Porque a salvação não vem do que o homem faz, não vem do que o homem pratica como religioso. A salvação não é alcançada pela prática do homem. E este moço, este jovem que não era salvo,
este moço de qualidade, que tinha uma preocupação tão importante acerca da sua salvação, ele vai até Jesus. Ele está em busca de uma resposta. O Salmo número 14, Salmo 14, no versículo 2 a 3, declara na palavra, diz: o Senhor olhou do céu à terra, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse moço tinha motivo de estar preocupado, porque toda a prática religiosa de Moisés não lhe trouxe salvação. Aleluia. E ele sabia que a salvação era uma realidade. Ele sabia que a salvação não era uma miragem. Olha, o salmista Davi, no Salmo 51, Davi que era cheio de Deus, Davi que era cheio do Espírito, porque quando Davi é ungido pelo Senhor, quando Deus manda Samuel ungir Davi, a palavra de Deus nos diz ali em Samuel, no capítulo 16, que o Espírito do Senhor se apoderou, que o Espírito do Senhor se apropriou de Davi e o transformou em outro homem. Davi era diferenciado. Davi chegava no meio do acampamento filisteu, no meio do acampamento de Israel, no meio da guerra, a guerra paralisada. O povo estava com medo de Golias. Os soldados mais valentes, os capitães mais valentes tinham medo de Golias, tinham medo da própria vida. Eles olhavam e viam um gigante, mas Davi ainda jovem, ao chegar no acampamento, ainda adolescente, mas Davi era diferenciado, ele era cheio do Espírito de Deus. Quando o leão vinha arrebatar-lhe uma ovelha, ele enfrentava o leão. Quando vinha um urso arrebatar-lhe uma ovelha do rebanho, ele enfrentava o urso. Por que que Davi enfrentava o urso e o leão? Porque ele era diferenciado, ele era cheio do Espírito de Deus. E quando ele viu aquele filisteu afrontando Israel, ele abre a boca, ele não fica calado, ele não fica mudo, ele não fica intimidado, mas ele olha com o olhar daquele que é cheio da glória de Deus. Ele olha de cima para baixo, ele não olha de baixo para cima, e ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi conhecia Deus bem de pertinho, o Espírito de Deus tinha se apoderado dele, e Davi era cheio. Mas quando Davi peca, quando Davi comete aquele pecado terrível de adultério, seguido de assassinato, Davi perdeu a graça, Davi perdeu a glória, Davi ficou vazio. E ao escrever o salmo da sua confissão, quando ele clama por perdão, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele pede a Deus misericórdia, porque ele sente o vazio. Ele diz: não me lances fora da tua presença, não tires de mim o teu Espírito. Davi estava sem a salvação agora, ele estava vazio da sua salvação agora. Não tire de mim o teu Espírito. Ele diz: Senhor, volta a dar-me. Ele pede: volta a dar-me a alegria que eu perdi, o gozo que eu perdi. Que gozo é esse? Ele diz: a alegria da minha salvação. Porque aquele que tem a salvação tem a alegria, aquele que tem a salvação sente a glória, aquele que tem a salvação sente algo diferenciado, algo diferente, que lá na alma, lá no coração, é diferente. A salvação, ela se faz presente. A salvação, ela vai arder como a sarça que ardia e não consumia, mas ela produzia luz, mas ela produzia glória, ela produzia santificação, ela produzia novo nascimento, regeneração, mudança de pensamento, mudança de atitude. Há um mover, há um agir que não é carnal, não é racional, é sobrenatural. É o agir do Espírito de Deus na vida daquele e daquela que conhece a salvação que há em Deus, que há em Jesus Cristo, o Senhor. Esse moço sabia que salvação não era uma miragem, salvação era uma realidade. Davi perdeu e Davi buscou de volta. E Davi, no Salmo, ele declara: se o Senhor quisesse
touros eu sacrificaria. Se o Senhor quisesse holocaustos, eu te daria. Se o Senhor quisesse religião, eu promoveria a religião. Eu faria aqui grandes procissões, eu faria aqui grandes reuniões de religiosidade, de tributo ao Senhor. Se o problema fosse religião, eu te daria toda a religião do reino. Mas, Senhor, o sacrifício que te agrada, o holocausto que te agrada, não é religião, não é sacrifício, mas é o coração contrito, é o coração quebrantado, oh glória, é o coração que busca a presença de Deus, é o coração que se derrama na presença de Deus. Ele diz na sua palavra: me buscareis e me achareis, quando como esse moço me buscardes com todo o teu coração, quando você deixar tudo e entrar no caminho e sair correndo para se encontrar com Jesus, quando você abandona tudo e sai, se desvencilha como Bartimeu de tudo e segue na direção do Senhor Jesus Cristo, oh aleluia, aí você vai encontrar resposta para essa pergunta tão fundamental: que devo fazer? Ele já fazia tanta coisa, mas ele está preocupado porque tudo que ele faz não consegue proporcionar-lhe a salvação. E replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Olha como Jesus é humilde. E eu gosto de dizer que ninguém é tão humilde como Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. E verdade, o salmo que nós lemos diz isso. Não há quem pratique o bem, Salmo 14. Não há quem pratique o bem. Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Oh, aleluia. Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Todos os dias Ele faz o sol nascer sobre a cabeça de justos e injustos, sobre a cabeça de fiéis e infiéis. Todos os dias, aleluia, Ele sustenta a terra, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele nos deu forma, como diz o Davi, lá no oculto Ele nos viu, oh aleluia, e Ele nos tramou, Ele nos urdiu, Ele nos deu forma e Ele nos deu a vida. Bom verdadeiramente é Deus. Jesus diz: ninguém é bom na terra. Olha a terra inteira, desde Adão, geração após geração. Jesus diz: ninguém é bom. Oh aleluia, porque todos pecaram, ninguém pratica o bem, todos estão destituídos na queda, todos estão na natureza carnal caída, destituídos da glória de Deus. Por isso Jesus diz: ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E aí Jesus diz: tu conheces, porque Jesus conhecia aquele moço, Jesus conhecia o perfil daquele moço. Sabe, não tem pessoa que Jesus não conheça. Por isso, você que me assiste agora, eu te afirmo sem sombra de dúvida: Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece as tuas perguntas vitais. Ele conhece os teus segredos mais íntimos lá no oculto da tua alma. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Ele conhece a tua vida antes que você existisse, antes que você nascesse no ventre da tua mãe fosse formado, e Deus já te conhecia. Oh, aleluia! Ele conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo hoje vai cair da tua cabeça. Ele te conhece profundamente. Ele sabe o tamanho dos teus dedos, das tuas mãos. Ele te conhece profundamente. É Ele que te formou. Ele sabe como é cada cadeia lá do teu DNA. Só Deus te conhece. Somente Deus te conhece de uma maneira tão especial e tão profunda. Ao falar com esse moço, e Jesus sabia quem era esse moço. Ao falar com esse moço, Jesus sabia exatamente com quem estava falando. E é por isso que Jesus começa a conversar com ele, dizendo: tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus cita para ele os mandamentos. Jesus traz à memória dele aquilo que ele tanto sabia e aquilo que ele procurava viver, aquilo que ele procurava praticar. Entretanto, ali em João no capítulo 7, no versículo 19, Jesus fala para os doutores da lei, Jesus fala para os mais rigorosos guardadores da lei de Moisés. Jesus declara para eles dizendo: não vos deu Moisés a lei
mas no entanto ninguém obedece à lei, ninguém cumpre a lei. Jesus, ele traz a memória desse jovem, esse jovem que procurava fazer, esse jovem que estava preocupado em saber, Senhor, o que é que eu devo fazer, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Ele que já fazia tanta coisa como religioso, ao que o homem declarou: mestre, professor, ou é o aluno agora falando ao professor, professor, mestre, é o aluno da banca que está apresentando o seu trabalho de formatura, a sua tese de doutorado. Ele está diante do mestre dos mestres, e ele, como bom aluno, ele diz: mestre, professor, aleluia. Tudo isso, o que? A lei e os profetas. Tudo isso: não matar, não adulterar, não furtar, não falar falso testemunho, não enganar ninguém, honrar o pai, honrar a mãe, mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe é mandamento com promessa, para que viva muitos e muitos anos, tenha uma vida longeva e feliz, segundo a palavra de Deus. E ele vai dizer aqui: professor, mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Eu fico orgulhoso da mãe desse moço, que conforme Provérbios guiou o menino no caminho em que deve andar, e até a idade adulta ele não se desviou dele. Parabéns para as mamães que com muito carinho assim procedem com seus filhos, guiando-os no caminho da palavra, guiando-os no caminho da escola dominical, guiando-os no caminho do culto de ensino, guiando-os no caminho da palavra, da igreja, não da periferia da igreja, não da porta da igreja, mas de estar dentro do templo, conhecendo a Deus desde criança, desde a tenra idade, e conhecendo e crescendo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Esse moço diz tudo isso desde a minha adolescência, e a gente sabe como a adolescência é uma fase difícil da vida de toda criança, de todo jovem, mas ele diz: desde a adolescência, desde a fase difícil da vida, que eu tenho procurado fazer tudo isso. Olha como esse moço era de qualidade, olha como esse moço tinha um caráter. Ele não passava cheque sem fundo, se fosse o caso, ele não mentia, ele era um moço direito, ele era um moço correto. Ele é identificado nos textos sinóticos como um dos principais da sinagoga, ou seja, ele na igreja atual ele seria um presbítero da igreja, ele seria um evangelista da igreja, ele seria um líder destacado da igreja, um professor da escola dominical, um obreiro de valor. Ele diz: olha, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um moço próspero, mas ele também era um moço de caráter, ele era também um moço zeloso da lei, zeloso da religião. Ele não era um moço qualquer, ele não era uma pessoa desqualificada, não, ele é um moço de qualidade. E ele diz das suas qualidades ao declarar: eu tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência. Que coisa linda! Então Jesus que conhece o moço, Jesus que me conhece, Jesus que te conhece, Jesus que vai além do terno, além da gravata, oh glória, além da aparência. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e tu conheces o meu coração. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Jesus, ele vai olhar profundamente aquele moço. Eu gosto do texto, quando o texto diz: então Jesus olhou com compaixão. E há uma versão sinótica que diz: e Jesus olhou para ele e o amou. Porque Jesus é assim, ele nos olha, ele te olha agora, ele te vê, ele te conhece e ele te ama. Oh glória, aleluia. Abre tua boca e diga: Jesus me vê e Jesus me ama. Que coisa tremenda! Jesus te vê e Jesus te ama. E nesse amor, oh glória, nesse amor, Jesus fala com ele e diz a ele: contudo, agora é o mestre dos mestres falando para ele. Escuta bem a palavra, foca a tua atenção agora. Contudo, te falta algo mais importante. Mais importante, Senhor, mais importante do que a Torá, mais importante do que a tradição dos pais, sim, mais importante que a religião, mais importante que todas as coisas que eu tenho procurado fazer como homem de religião, sim.
falta uma coisa mais importante que ser dizimista, sim, mais importante do que nunca faltar o culto da Santa Ceia, sim, mais importante, Senhor, do que ter uma vida de oração, sim, mais importante, Senhor, do que não faltar o culto de ensino, sim, mais importante, te falta uma coisa mais importante, Senhor, algo mais importante que tudo isso, te falta algo mais importante. Vai, oh glória, ele veio, Jesus manda ele ir, vai, vai com a resposta agora, vai, vende, oh glória, vende tudo que tens, entrega-o aos pobres, e receberás um tesouro no céu. Então, depois de fazer isso, vem e segue-me, oh glória. Vem, segue-me. E olha o que acontece. Diante disso, o homem abateu-se. Como é que você vai até a vida e fica triste? Como é que você vai diante da alegria, a fonte de toda alegria e paz, e fica macambúzio, acabrunhado, triste? E diz o texto, o homem abateu-se profundamente. Até o âmago da sua alma ele ficou abatido. Até o âmago, que resposta que Jesus deu para ele, que ele se decepcionou com a resposta, profundamente abatido, diz o texto, em silêncio, né? Porque ele não tinha mais perguntas a fazer, retirou-se entristecido, profundamente abatido, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. E o versículo 21 diz, então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a causa de muitos males, e que nessa cobiça muitos deixaram a fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, muitas e muitas dores, por causa do amor ao dinheiro. A palavra de Deus nos diz, e o dinheiro é identificado na Bíblia como mamon, é um ídolo a quem se adorava. Mamon é o ídolo que faz o homem ter a cobiça pelos bens da terra, a cobiça por bens materiais. Mateus no capítulo 6, no versículo 19, 21, Jesus ensinando, ele vai dizer, olha, não ajunte tesouros na terra, porque a traça corrói, os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não arrombam e roubam, mas ajuntai o seu tesouro lá no céu com Deus. Porque diz Jesus, porque aonde estiver o teu tesouro, ali, aonde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Aleluia. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procedem as saídas da vida. Sabe, a palavra de Deus, ela vai mostrando a situação real desse moço, porque Jesus o conhecia. E o versículo 24 diz, os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras, porque para o judeu ser próspero era bênção, e é bênção. Para o judeu ter bens é bênção, é evidência da bênção de Deus. Sereis bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, na cidade, bendito ao teu cesto, bendito a tua amassadeira. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, o Senhor te fará bendito aonde quer que você chegue. Então, para o judeu, riqueza, prosperidade, todos querem ser prósperos. O pobre quer ser próspero, o rico quer ser ainda mais prósperos. Todos desejam a prosperidade. Mas quando eles viram Jesus dizer aquilo acerca do reino, de quão difícil para aqueles que possuem bens ingressar no reino de Deus, os discípulos ficaram admirados, perplexos, porque isso é de encontro ao senso comum da época. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus, diz o versículo 24, insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus
é de fato muito difícil. Versículo 25 diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que declaração firme e até dura do Senhor Jesus com relação à situação daqueles que colocam seu coração em bens, naqueles que colocam a sua confiança nas riquezas. A riqueza, que é algo que tanta gente ama, é algo que tanta gente deseja. Existe até um evangelho que é pregado por aí, chamado Evangelho da Prosperidade, ou Teologia da Prosperidade, que ensina as pessoas que se você não está rico, se você não está próspero, então você está debaixo de alguma maldição, então tem alguma coisa realmente errada na tua vida. Veja o que diz o Salmo 49, versículos 6 a 8, aqueles, diz o texto salmista, que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da sua alma é caríssima, de sorte que os seus recursos se esgotam antes. Não dá para pagar a dívida do pecado. O salário do pecado é a morte. Veja, esse moço amava os seus bens, esse moço amava as suas riquezas. Não há nenhum problema em ter bens. Deixa eu te declarar isso, porque alguém pode dizer: mas eu não sou rico, eu sou pobre, então comigo está tudo bem. Eu sou pobre, eu vou direto, vou morar no céu, porque eu não tenho riqueza nem para amar. Aleluia. Glória, mas você precisa entender a palavra como a palavra é. O problema nunca foi a riqueza. Abraão, Deus prosperou Abraão. Abraão foi chamado para andar com Deus e Deus prosperou Abraão, os rebanhos de Abraão. Abraão era um homem muito rico, muito abençoado, e Abraão foi o pai da fé. Mas quando Deus lhe pediu: Abraão, me dá o teu bem mais precioso, me dá o teu bem mais caro, aquele bem que vale mais que os camelos, aquele bem que vale mais do que todos os bens servos e servas que você possui, aquele bem que é mais valioso do que o ouro e a prata que você tem no seu tesouro, me dá o teu filho Isaque. Abraão, com muita dor e sofrimento, mas ele não negou a Deus aquilo que Deus lhe pediu. Vai entendendo, Isaque era um homem muito próspero. Isaque semeou em Gerar, uma terra de miséria, de pobreza, de dificuldade, mas a Bíblia diz que moveu o Senhor a sua mão sobre Isaque, na obediência de Isaque, na fidelidade de Isaque. Isaque semeou em Gerar, na terra crestada, e ele colheu 100 vezes mais. Não é 10 vezes, é 100 vezes, é 100 para 1. A bênção de Deus sobre Isaque. E Isaque, no entanto, ele era um patriarca, ele recebeu a bênção de Abraão sobre a sua vida. Jacó foi um homem também muito rico, muito abençoado, e é através de Jacó que vai surgir toda a nação de Israel. E Jacó recebeu a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção de Abraão e de Isaque sobre a sua vida. O problema não é a riqueza. Oh glória! O problema não era a riqueza, nunca foi a riqueza daquele moço. Aleluia! Você vai aprender que Lázaro também era rico e era próspero. Você vai aprender que Nicodemos, que servia a Jesus, era rico e era próspero. Que Barnabé era um discípulo também muito próspero. No entanto, o problema nunca foi a riqueza. Oh glória! O problema não era a riqueza, mas era onde estava o coração. Aonde estiver o teu tesouro, diz a palavra, aí está o teu coração. Sabe quando você vê Jesus citar os mandamentos? Presta bem atenção na palavra. Quando Jesus diz ao moço, então Jesus cita para ele os mandamentos. Tu conheces os mandamentos? Veja o versículo 19. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você não percebeu não que tem uma coisa errada aqui? Percebe não que Jesus ele oculta, ele omite alguma coisa nessa relação de mandamentos? Oh glória!
Jesus, quando falou com aquele moço, porque o conhecia, ele queria saber o que queria fazer, ele era preocupado com o que fazer. E Jesus o ajudou. Jesus mostrou para ele tudo quanto ele sabia que ele já fazia. Aquele moço cumpria essa lista que Jesus estava dando. Ele não matava ninguém, não era assassino. Ele não adulterava, ele não traía o seu casamento, ele era fiel à sua esposa. Ele não roubava, ele era honesto. Ele não falava, não dava falso testemunho de nada, ele era um homem direito, ele não enganava as pessoas, ele honrava o seu pai, ele honrava a sua mãe. Jesus não lhe disse coisas que ele não fizesse. Jesus não lhe apresentou de imediato coisas que o iriam constranger diante das pessoas. Não, Jesus o conhecia, mas Jesus omite na sua fala, na sua lista de mandamentos, que aquele moço era ansioso e preocupado de cumprir. Jesus omite o mandamento fundamental, o primeiro e maior mandamento, e o segundo e maior mandamento, Jesus não omite. Jesus tira daquela lista. E eu quero examinar com você acerca da palavra de Deus, acerca desses dois importantes e maiores mandamentos. Abra a Bíblia, se você pode, em Mateus capítulo 22, porque o Senhor diz, perguntou a alguém: mestre, qual é o maior mandamento? E asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus apresentou para aquele moço aquilo que lhe faltava. E o que era que lhe faltava? Oh glória! Ele havia colocado no seu coração outros interesses no lugar de Deus. Talvez você não seja rico, mas talvez algo te impede a presença. Talvez seja o vício que te impede a presença. Talvez seja a maledicência que te impede de ter plena comunhão e salvação de Deus. Talvez alguém deixa de vir à igreja porque está preso nas novelas. Às vezes alguém está envolvido com a pornografia. Outras coisas dessa vida o enredam e o envolvem, o afastam de Deus. Muitas pessoas começam a andar no caminho, mas elas são distraídas por outras coisas. E quando elas se dão conta, outras coisas ocuparam seu coração. Sabe, há 3 coisas que destroem um grande amor. Primeira coisa que destrói um grande amor é a distância. Quando alguém está distante do ser amado, esse amor, esse relacionamento é prejudicado. A segunda coisa que destrói um grande amor é a incomunicabilidade. A pessoa não fala e não escuta. Já não ora a Deus, já não conversa com Deus, já não escuta a voz de Deus, já não ouve a sua palavra. E a terceira coisa que é fatal para um relacionamento é quando um outro amor ocupa o lugar do primeiro. É o que aconteceu com Sansão. Sansão deixou de amar a Deus para amar as coisas carnais, para amar as mulheres da Filisteia, para amar Dalila. E o Espírito do Senhor se afastou de Sansão, porque Sansão havia colocado no seu coração Dalila no lugar de Deus. Eu não sei o que é que te afasta a presença de Deus, mas eu quero te dizer nessa manhã, oh glória, que o problema não é a riqueza. O problema é que o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E Jesus está dizendo: vende o que tem, porque aquilo é que impedia a bênção, aquilo é que impedia a salvação. Aquele moço queria saber o que devo fazer para ser salvo. Sabe qual é a resposta de Jesus? Você não tem que fazer nada, você tem que deixar de fazer. É por isso que essa mensagem não é o que devo fazer, é o que devo deixar de fazer. O que é que você precisa deixar de fazer para vir a presença de Deus? É o vício? Deixa o vício. É a cachaça? Deixa a cachaça. É a maledicência? Deixa a maledicência. Você se afastou da casa de Deus, você passou a odiar alguém? Deixa de odiar. Vem à presença do Senhor. Renuncia a si mesmo. É você mesmo, a sua carne que te impede a presença de Deus, a salvação. Renuncia a tua própria carne e vem à presença do Senhor, porque Ele te chama. Você não tem que fazer nada,
Ele já fez por você. Pela graça sois salvos. Aquele moço queria saber o que devo fazer. Ele não precisava fazer mais nada. Jesus tinha feito por ele. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não fostes comprados com despedro, com prata ou ouro, com coisa perecível, mas com o precioso sangue de Jesus. Você não tem que fazer, você precisa deixar de fazer e venha a Cristo. Constitua Jesus nessa manhã como teu único, suficiente, exclusivo Salvador. Introniza Ele no teu coração e verdadeiramente serás salvo. Oh glória a Deus, oh aleluia. Escreva no chat a tua decisão. Diga: eu quero Jesus. Eu quero ter com Jesus esse encontro. Eu quero fazer de